Pode. Na verdade, é mais assim, eu queria que o Badaró falou que, por causa do tempo, não ia ter a oportunidade de falar sobre as relações de cultura e mesmo o debate com o Raymond Williams, né? Depois, se eu estiver errada, no Peculiaridade dos Ingleses e outros artigos, ele tem a citação que é muito famosa e citada, que ele debate, né, com um autor que diz que sem produção não há cultura, e aí ele diz, sem cultura não há produção, né? Então ele, na verdade, está colocando que a base econômica ela não é dissociada de uma cultura de produção, uma cultura, um modo de produzir a vida, um modo de vivê-la, né? Enfim, isso tem a ver com essa capacidade e vontade dele de analisar a história na perspectiva da totalidade, né? O Raymond Williams, se não me engano, no Cultura e Materialismo, ele tem esse debate sobre base e superestrutura, né? Que o Thompson, ele, em algum momento, rechaça, né? Diz que já não vale mais ativar essas ferramentas para debater cultura, economia, né? Que já ficou obsoleto isso, de certa forma. E o Raymond Williams diz que não há uma determinação primeira, mas são múltiplas determinações, né? Então, eu queria, na verdade, que você, e se o Maurício também quiser falar sobre isso, né? Que você discorresse um pouco sobre isso. Se teve algum momento na obra do Thompson também que ele evocou essa ferramenta base sobre estrutura, né? Porque isso inclusive o Gramsci também se debate um pouco com isso, né? Ele está e como ferramenta pedagógica, digamos, para explicar a realidade, poderia funcionar ou não, né? Mas que na explicação da totalidade contraditória da realidade isso não funcionaria. Então eu queria saber assim, quais são os limites que você vê na obra dele e nesse diálogo com o Raymond Williams. E é isso. Aí a gente fecha e eles respondem. Depois, se tiver alguma outra questão, a gente volta para eles. Eu vou passar a palavra primeiro para o Maurício. Você prefere? Então, tá bom. Então, vou passar a palavra para o Marcelo e a gente segue. Tá ótimo. Ele não se apresentou aqui, mas eu primeiro ao professor Juarez Duaia, uma referência para nós todos aqui, não é, Maurício? Que também é nosso amigo há muitos anos. Nem fala, né? E, bom, quando eu falei ontologia, quando eu falei ciência social, eu estava citando o Thompson. Como o Juarez fala assim, quando eu falei isso aqui, é o Lukács, não sou eu que estou dizendo, é ele. Era ele que estava dizendo, não. Mas eu acho que assim, muito provavelmente, Thompson tinha alguma leitura de Lukács. Agora, a leitura mais sistemática que a geração dele podia ter em inglês era só de História e Consciência de Classe. Porque não tinha tradução de mais nada para o inglês, a não ser a própria Neil Mizomer, lá, a revista que eles publicaram, depois a New Left, vão fazer traduções de pequenos textos, vão ter artigos introdutórios sobre vários autores, sobre Gramsci, que eu vou traduzir aqui, sobre Lukács, mas ele não tinha uma leitura sistemática, até porque não teria muito como ter naquele momento, lá pelos anos 60, 70, quando essas coisas estão sendo citadas, para se ter uma noção. Agora está se anunciando, né, a publicação em inglês da ontologia, não existe hoje, né? Nós aqui no Brasil demoramos, mas já temos. Então, eu acho que quando essas questões aparecem, o estatuto ontológico do passado, portanto, que o nosso trabalho é de buscar uma verdade histórica, que é sempre relativo, mas uma verdade histórica sobre esse passado que existiu concretamente, que aquilo aconteceu e tal. Quando ele está falando nesse sentido ontológico, né? Quando ele fala da determinação do ser sobre a consciência, ele está se referindo a Marx, como Lukács também está se referindo a Marx.
E a mesma coisa valeria para pensar algumas das questões, eu vou pular, mas depois eu volto para o Marco, que o Igor traz. Porque a teoria do sujeito em Thompson e Gramsci, ela tem muito a ver. Né? Recortes podem ser feitos, né, da obra dos dois e pensar, bom, como o Thompson está tratando, com outra terminologia, né, das determinações das relações de produção sobre a experiência, como a experiência é tratada, né, pela consciência. Em outras passagens ele vai chegar a falar de experiência 1 e experiência 2. Experiência 1 no sentido daquilo que é a determinação das relações de produção na própria vida das pessoas. A experiência 2 de como elas experimentam isso e é indissociável isso de como elas enxergam, identificam, né, vivem e a partir daí desenvolvem essa consciência dos seus interesses em oposição aos outros, da sua identidade em oposição de outros. Se a gente comparar isso com as discussões de Gramsci, né, sobre as fases da correlação de forças política, né, a gente vai encontrar ali analogias, comparações, elementos muito comuns. Né? E claro que quando Gramsci está discorrendo sobre a correlação de forças propriamente política, ele está falando de classe e consciência de classe. Os exemplos, né, tudo isso, deixam isso muito evidente. E embora Gramsci não tenha tido a oportunidade de ler, como Lukács teve, né, em primeira mão, a publicação da ideologia alemã, porque Lukács isso não chega, embora outros textos de Marx ele até consiga, novos em sentido de novas publicações, né, e tal. Essa sensibilidade o Gramsci tem a partir de Marx. Eu digo a ideologia alemã porque talvez onde isso fica mais evidente. Os exemplos que Gramsci dá sobre a formação da consciência da burguesia, porque é esse o exemplo que ele está dando ali, são muito similares aos que Marx e Engels trazem na ideologia alemã. Né? Mas a sensibilidade de Gramsci na leitura de Marx é muito parecida com a sensibilidade de Thompson na leitura de Marx. Eu acho que isso é que aproxima mais a visão de classe, consciência de classe, do sujeito, né, da agência, como o Thompson gosta de falar e tal. Por isso alguns vão ler também Gramsci, né, como um voluntarista, no sentido de que dá mais ênfase à vontade, à ação consciente do que as determinações materiais. Quando a gente lê a análise de correlação de força, ela não começa pela correlação de forças políticas, ela começa pela correlação de forças econômicas, né? E o Gramsci parte disso, como o Thompson, parte das determinações materiais, né? Mas eles estabelecem uma teia de mediações que permitem a gente compreender melhor como é que essas determinações materiais atuam, para usar a expressão do Thompson, sobre a experiência concreta de vida das pessoas, né, e condicionam a consciência de classe. Delimitam, determinam nesse sentido de delimitar, de pressionar a consciência de classe. Eu acho que é isso que aproxima nessas definições. Agora, há elementos que são de leituras diretas do Thompson em cima do Gramsci, como é o caso da questão do senso comum, que ele chama, né, da consciência do homem-massa. Aí é uma leitura direta e tal. Eu acho que tem... por isso que é muito importante chamar a atenção, né, para a relação com o marxismo, mas com Marx, né? Porque quando a gente aproxima esses autores, às vezes assim, bom, um pode não ter lido o outro, mas são todos bons leitores no século XX da obra do Marx, por caminhos diferentes, que retiraram os melhores insights, né, daquela obra. Em relação ao que o Marco chamou a atenção, né, eu acho que eu toquei muito rapidamente nisso, mas quando eu falei, Thompson é um autor que permite a gente entender como é que Marx e Engels chegam à classe trabalhadora, né? Em certa medida eu estou falando disso que Marx levantou aqui. Quer dizer, quando Hobsbawm elogia e critica Thompson naqueles artigos sobre que estão aqui na coletânea Mundos do Trabalho, né, sobre cultura de classe e tal, ele elogia porque ele diz, bom, Thompson é o mais brilhante autor, a ter trabalhado a cultura da classe trabalhadora e tal, mas ele critica dizendo, a classe trabalhadora não estava formada em 1840, não estava formada.
Thompson errou. E Hobsbawm basicamente está dizendo que ela não estava formada, se a gente lê ali, né, porque não tinha nem os sindicatos fortes, nem o partido da classe. Ora, se Hobsbawm tiver certo, Marx e Engels, em 1840, eram videntes e não analistas da realidade. Porque quando Marx enxerga na greve dos tecelões da Silésia uma manifestação da luta da classe trabalhadora, né, numa época em que ele está escrevendo lá a crítica à filosofia do direito de Hegel, a introdução, numa época em que ele está escrevendo os manuscritos econômico-filosóficos, manuscritos de Paris. Nessa época, quando ele identifica a classe trabalhadora como sujeito, quando ele identifica naquelas associações, entre aspas, clandestinas, de socialistas, comunistas, em Paris, com os quais ele tem contato quando vai para o exílio na França, manifestações da classe trabalhadora, né, e é ali que ele reivindica, né, não, eu sou mais como esses comunistas aqui, que são esses trabalhadores e tal, mais pé no chão. Quando Engels encontra com ele em Paris e diz assim, ó, você tem que ir lá em Manchester, você tem que conhecer, né, a classe trabalhadora inglesa, nos momentos aí do cartismo, né, eles não inventam a classe trabalhadora, eles encontram, eles percebem na realidade que ela existe. Então, nesse sentido, Thompson nos ajuda a entender momentos da classe trabalhadora em que as formas de organização tradicionais ainda não tinham sido plenamente constituídas, partido, sindicato e tal. Será que isso não é uma boa pista para a gente pensar momentos em que as formas que a gente identifica como tradicionais estão em baixa, não tem tanta força, né? Não estou dizendo que elas sejam desnecessárias, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como é que a luta de classe se manifesta num momento como esse. Não que o passado lá das primeiras décadas do século XIX vai nos dar as respostas, mas é possível ter, né, também iluminações sobre o que a gente está vivendo hoje, né? E por outro lado, na própria discussão que Igor levanta, as passagens da luta corporativa para a luta hegemônica, né, da consciência corporativa, digamos, para a consciência propriamente política, que Gramsci, né, levanta, e que eu acho que é algo do que Thompson está discutindo, né? Também a gente pode ter, né, insights frutíferos para pensar a situação atual em que há um recuo da consciência de classe, porque, em certo sentido, há um recuo dessa identidade de interesses comuns que se opõe aos interesses de outras classes, que ele está mencionando como parte desse processo, né? Se a gente quiser olhar de um ponto de vista pessimista, né, também seria possível pensar, olha, a derrota, né, é uma experiência que a classe trabalhadora viveu em vários momentos, né? E Thompson estuda uma derrota, porque o livro dele termina com uma derrota. A derrota daquele movimento, né, que começa com o radicalismo inglês no final do século XVIII e desemboca no cartismo. Mas, por outro lado, as derrotas são momentâneas, né? Em alguns momentos a gente sente-as como algo para sempre, né? Mas algumas décadas depois algo de distinto pode acontecer. Bom, e por fim, Camila, você me dá a oportunidade de recuperar, então, umas partes aqui que eu tinha meio que saltado, né, da exposição que eu pensei inicialmente, mas eu fiz menção, né, a esse recurso que Thompson faz para rejeitar uma concepção fragmentada de cultura como algo apartado da integralidade da vida social, né, como ele se refere a Marx e ao modo de produção, né, lá por aquela ideia do Grundrisse, né? A citação do Marx, agora eu vou ler rapidinho, né? Em todas as formas de sociedade, é uma determinada produção e suas correspondentes relações que estabelecem a posição e a influência das demais produções e suas respectivas relações. É uma iluminação universal em que todas as demais cores estão imersas e que as modifica em sua particularidade. É um éter particular que determina o peso específico de toda existência que nele se manifesta.
Olha como aqui a ideia de determinação está presente e, de forma alguma, qualquer noção de determinismo pode ser invocada nesse trecho do Marx. Né? E eu acho que é exatamente isso que o Thompson está buscando. Como é que você trabalha com determinação do ser sobre a consciência do ser, né? Do ser social sobre a consciência, da existência sobre a consciência, sem recair em qualquer tipo de determinismo economicista, culturalismo também pode ser um determinismo cultural, né? Sem cair em qualquer tipo de determinismo. Né? É isso que eu estou valorizando aí como sendo uma concepção totalizadora de história social. Né? E aí, paradoxalmente, de novo, para lembrar a palavra, né? Thompson acaba incorporando o Raymond Williams e a ideia do modo de vida que ele tinha criticado lá, né? num outro texto dele, já é uma entrevista que ele dá já nos anos 80 e tal. Ele fala assim, né? O que ele procurava, Thompson, fazer, né? Era compreender como um senso de que ideias e valores estão situados num contexto material e necessidades materiais estão situadas num contexto de normas e expectativas. Isso vale tanto para a cultura quanto para o direito. Né? Sendo possível percorrer esse multifacetado objeto de investigação social. A partir de um aspecto, ele é um modo de produção, de outro, um modo de vida. Né? E aí eu acho que ele está se reencontrando com o Raymond Williams. Né? As polêmicas eram muito ácidas em alguns momentos e em outros eram grandes parceiros. Eu falei aqui do manifesto que eles escrevem juntos, mas não sei que eles juntos, né? May Manifesto, lá no final dos anos 60 e tal. Mas era isso. Obrigada, Marcelo. Passo agora para o Maurício. Então, vou começar pelo Juarez, né, que apresenta uma pergunta sobre qual teria sido o interesse do Thompson em escrever uma biografia volumosa, inclusive, sobre o William Morris. Eu vou apresentar duas hipóteses aqui, baseadas no meu trajeto, e eventualmente me ocorre que nosso amigo Ricardo Miller, eu tenho lembranças de já ter lido alguma observação sua, também, Ricardo, se você quiser se manifestar sobre isso, ok? Mas, enfim, no primeiro momento, eu destacaria uma perspectiva, vamos citar aqui o Walter Benjamin, né, de escovar o contrapelo da história, no sentido de recuperar o William Morris de uma certa tradição e de uma certa recepção que o etiquetava como um romântico e ponto final, e agora a gente vira a página, o próximo. Né? Esse procedimento que tantas vezes acontece, seja no debate acadêmico ou até fora da academia, essa leitura apressada, estilizante, rotuladora. Me parece que o Thompson estava interessado em mostrar a grande riqueza do William Morris, que estava sendo como que desconsiderada pelas gerações posteriores, e aí, nesse sentido, ele foi lá e pegou esse autor. Foi uma escolha, né? Uma escolha com várias implicações, e, digamos assim, mostrou uma outra faceta, a revolta, né? Presente ali nos escritos do William Morris, né? O protesto anticapitalista, a proximidade com o socialismo, os panfletos e escritos do Morris sobre a questão socialista, que vão oferecer aí um perfil, um panorama diferente daquele vigente na época em que o Thompson estava escrevendo. A minha segunda hipótese é um pouco mais arriscada, mas eu acho que nem é tão idiosincrática assim, e também já li autores caminhando nessa direção. Eu ouso dizer que o Thompson tinha uma afinidade, sim, com o movimento romântico, tá? E que isso não... Como é que eu posso colocar isso em palavras? Recuperar, talvez, as vertentes mais produtivas e mais interessantes do romantismo. Não o romantismo descabelado, desenfreado, que não faz vínculos com o real, mas, enfim, não era alheio, vamos colocar assim, à perspectiva do Thompson, esse recuperar um
pathos, tá? Ou seja, um sentimento presente. É claro que ele vai modificar profundamente o quadro categorial, né, vigente no movimento romântico, mas aquilo ali estaria dentro da experiência humana e não deveria ser repudiado ou recalcado ou menosprezado como algo a ser inteiramente suprimido. Então, vejo aí pelo menos uma dupla razão, e quem quiser me complementar, Marcelo, Ricardo ou qualquer outra pessoa aqui, será bem-vinda, né? Na sequência, eu acho que eu vou inverter um pouco. Vou primeiro tentar responder ao Igor, que eu não estou vendo mais aqui. Mas, enfim, de todo modo, vamos lá, né? O Igor perguntou se essa defesa... Ah, tá, agora sim, ok. Se essa defesa que o Thompson faz do direito poderia ser interpretada dentro de uma gramática de um reformismo. É uma questão importante. É uma questão detectada pelo próprio Perry Anderson, né, no livro que eu mencionei ainda há pouco, que é o Arguments Within English Marxism. Mas aí, isso, o Thompson tem uma obra vasta, tá? Eu respondo da seguinte maneira: se eu me circunscrever ao livro Senhores e Caçadores, seja no corpo do texto, seja na sua conclusão, que é mais explicitamente no debate com o direito, eu acredito que a crítica seja pertinente, tá? De fato, o texto se presta a esse tipo de leitura e não é à toa que o Anderson vai em cima e, nesse momento em particular, eu tendo a concordar com a objeção apresentada pelo Anderson, muito embora não concorde com outras objeções e com outras questões. Entretanto, se eu resolver ampliar o foco da análise e eleger não apenas Senhores e Caçadores, mas outras obras, outros escritos do Thompson ao longo de sua vida, aí a coisa muda de figura, tá? Porque eu vou encontrar, eu acho que essa é a riqueza de um grande autor, né? De um autor que nos interpela, que nos faz pensar e que nos reúne 100 anos após o seu nascimento, né? Quando a gente estava aqui nessa mesa redonda, eis que não sei por que razão despencou aqui na minha cabeça o seguinte pensamento: não falamos ainda do ensaio Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, tá? Pelo menos não nas mesas, não assisti todas as mesas do evento, tá? Esse ensaio é precioso, é para quem quer ver, estudar trabalho em plataforma e ramificações e derivações de tendências que o Thompson, a meu ver, detectou com muita propriedade nesse seu ensaio, um ensaio maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura e até por contraste, né, e vai entrar no nosso rol das simpatias e antipatias pessoais. Por contraste, Maurice Paulstone, né, ele se debruça sobre um texto, sobre um tema análogo e esteriliza, abstrai, esvazia de conteúdo e se apresenta como um novo marxismo, né, se contrapondo a uma tradição marxista que ele invoca muito genericamente e vê um espantalho diante do qual o Paulstone, enfim, faz suas invectivas. Eu mencionei o fato apenas para mostrar que um grande autor ele tem essa capacidade de nos fazer pensar anos depois, tá? E aí, para quem eventualmente não conheça o ensaio Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, eu recomendo enfaticamente. Então, voltando à questão aí do reformismo, né? Se eu abrir o foco, a lente da pesquisa, aí eu já não faria uma afirmação como essa. Eu acho forte dizer que existe um reformismo, pelo menos tal qual ele é tradicionalmente entendido no nosso meio, né? Porque as ressalvas seriam tantas e a própria postura como sujeito, né, do Edward Palmer Thompson era muito diferente, ele ia por um outro caminho. Então, em síntese, minha resposta seria: depende do texto que a gente vai estar examinando, sugerindo aí talvez um percurso em outros escritos para problematizar a questão. O Marco apresenta uma questão muito interessante, né, sobre será que o Thompson
nos fornece elementos para se pensar um antifascismo, eu tendo a responder da seguinte forma, né? Você, na sua questão, você mencionou, fez uma crítica ao nominalismo, né? com a qual eu concordo inteiramente. Para quem não conhece, né? Para os estudantes que estão aqui presentes que não conhecem, o nominalismo seria aquela vertente da filosofia que afirma que não existem realidades gerais, só existem realidades únicas particulares, tá? Eles negam a existência dos universais. Embora o Thompson não tenha sido um nominalista, ele apresentou uma grande contribuição no sentido de individuar grupos históricos diferentes que muitas vezes apareciam opacificados dentro de categorias mais gerais, tá? Enfim, por acaso eu tenho aí a minha afinidade com o pensador Spinoza, e o Spinoza também não foi um nominalista, mas em alguns momentos da ética do Spinoza, ele lança a mão de argumentos que na origem foram invocados pelos nominalistas, principalmente quando Spinoza diz, né? Pedro deve convir com Pedro e não com a ideia de homem. Essa é uma frase nominalista. É uma afirmação da singularidade de cada um de nós. Não tem que ficar nos comparando com um parâmetro geral e universal. Em compensação, na ontologia do Spinoza, aí já não tem mais nominalismo. Então, são mesclas, né, e alternâncias diferentes de estilos nos pensadores. Tudo isso para dizer, Marco, que eu penso que o Thompson poderia ser um aliado precioso em termos de um pensamento antifascista, exatamente pelo talento que ele teve em individuar grupos sociais heterogêneos que muitas vezes apareciam mascarados e opacificados embaixo de categorias excessivamente genéricas. E aí, em alguns momentos da leitura do Thompson, a gente vê uma instância de um desvelamento, um levantar a ponta de um véu, e aí você vê uma realidade em conflito, tá? E, para concluir, perguntar para você e te incentivar a fazer esse trabalho, né, de aliar aí o pensamento do Thompson com o debate sobre o antifascismo. É isso. Obrigada, Maurício. Alguém tem alguma outra contribuição? Alguém quer se inscrever para falar? Eu não estou vendo aqui. Marcelo. Uma questão que ambos podem dialogar com ela sobre a forma como o Thompson vê a formação de consciência de classe e a crítica dele anti-stalinista, mas que minha reflexão acho que vai para além nesse quesito da crítica ao stalinismo, mas à própria noção leninista de formação de consciência de classe. Eu acho que é uma questão que está presente não só no Thompson, mas também no Gramsci, e aí queria que vocês comentassem sobre isso, de que tem um desenvolvimento, tem aqui uma categoria de consciência que se desenvolve muito mais numa dialética de dentro para fora, do ponto de vista das suas organizações, da classe trabalhadora, do que de cima para baixo. E eu estou mencionando sobretudo ao pensamento do Lenin, desde o que fazer, no estado da revolução, de um pensamento de que o papel da vanguarda é, de fora para dentro, formar uma consciência revolucionária na classe trabalhadora, e a ideia do primeiro no Gramsci, né, de lá na nota 17 do Caderno sobre o Castro, quando ele está dialogando sobre a formação de consciência, né, de uma consciência econômica corporativa, de um senso comum da classe trabalhadora, para aí formar um bom senso e um projeto político nacional, e isso no Thompson, que vira a espetacular categoria de
consciência de classe que ele tem, de experiência, e que é muito mais orgânica dentro quando ele vai analisar o movimento operário inglês. Estou dizendo isso para refletir. A crítica aí é só o stalinismo, mas também é uma noção também leninista de consciência externa. Estamos falando de uma nova gênese do pensamento marxista que vai para além, acho que, do que o Marx pensou sobre consciência, né? Nessa relação que aí eu acho que tem a ver com a hegemonia, que eu acho que tem a ver com a totalidade, que eu acho que tem a ver com a superação da noção de base e estrutura, que está no stalinismo, mas também está presente de algumas formas no Lenin. Eu queria que vocês dialogassem sobre essa relação deles com o pensamento leninista. Mais alguém queria contribuir nesse segundo bloco? Aí eu passo para eles responderem. Maurício? Vamos lá. Então, Marcelo, o evento desse ano do NIEP tem a ver com Lenin, não é mesmo? Acredito que talvez alguns de vocês já tenham recebido um pouco do material prévio de divulgação, e eu falo isso para enfatizar o apreço que eu tenho e que os meus colegas do NIEP Marx têm pela figura do Lenin, tanto como ativista político, como também como pensador. Tá? Você lembra a data, Marcelo, que vai ser Eles estão definindo, mas pelo que eu entendi, a comissão organizadora ali pode depois dar um informe, mas é em outubro. Como? Então, 8 a 11 de outubro, o evento sobre Lenin, tá? Talvez você possa trazer essa questão aí. Muito bem, registrado isso, né? Registrado o meu apreço, o nosso apreço pelo pensamento do Lenin, eu pessoalmente, agora eu estou falando em primeira pessoa, né? Eu, Maurício, eu acho que você tocou num ponto que é problemático mesmo, do Lenin, ok? Porque você falou, é uma vanguarda que vai trazer essa consciência. Em alguns momentos, até isso estaria consubstanciado no partido político, que passa a ser uma espécie de aposta, né? Uma aposta aí muito firme em quem seria esse agente, ok? E, de fato, assim como você, eu tendo a ver uma diferença no modo como Thompson se aproxima dessa questão. Acho que tanto o Brian como o Marcelo Badaró, né, trouxeram um pouco da história de vida do Thompson, né, do seu trabalho com classes de trabalhadores e de depoimentos dele, dizendo que não era só ele dando aulas, né, era via de mão dupla, aí também era efetivamente uma relação. Então, vamos guardar essa questão, que eu acho que é uma boa questão mesmo, para ser debatida. Tá? Então, eu vou responder a questão do Marcelo, mas o Maurício falando em resposta ao Marco e tal, me veio uma coisa à cabeça, né? De fato, a própria autodefinição do Thompson, naqueles textos lá dos anos 60, Revolução novamente, sobre qual era a estratégia política para chegar ao socialismo, de uma classe trabalhadora, de um país avançado e tal, ele usa essa expressão. A reforma é a tática, a revolução é a estratégia, a reforma é a nossa intervenção hoje, a revolução é o nosso horizonte. Eu mencionei numa questão aqui, já não lembro qual, que isso é muito parecido com o Carlos Nelson Coutinho, caminhos diferentes, reformismo revolucionário e tal. Thompson não nega que as lutas da classe trabalhadora são quase sempre lutas por reformas, né? Agora, vamos colocar as coisas na história. Nos anos 70, final dos anos 70, Thompson está cada vez mais convencido de que a janela de oportunidades aberta com o fim da Segunda Guerra Mundial para uma revolução da classe trabalhadora dos países de capitalismo avançado tinha se fechado. Então ele enxerga que as lutas passam a ser cada vez mais defensivas. E ele dá mais ênfase ao direito, no sentido de que
defender direitos, no sentido mais lato, né? Porque nós estamos diante de um ataque muito cerrado. E nós vamos perder alguns daqueles direitos conquistados no que ele chamava da árvore da liberdade, lá do formação, né? Isso é reconhecido por muitos. Perry Anderson, né? Perry Anderson foi tão ácido nas críticas, mas depois foi mais generoso, né? Ele foi o primeiro a nos alertar o que significava a ascensão de Margaret Thatcher na Inglaterra e tal. Então, nesses contextos, talvez o lado mais reformista se acentue. Eu vou dar um exemplo muito pé no chão para dizer isso. A gente não bate palma para o Xandão, dizendo vai botar o Bolsonaro na cadeia e tal. Estamos nós apegados, então, à ilusão do direito e tal. É que nos momentos muito defensivos, talvez isso ganhe mais força, né? Não estou aqui nem fazendo nenhum juízo de valor sobre o Thompson, mas tentando entender, né, por que às vezes aparece mais e outros aparece mais a sensação do direito como forma de dominação, Gramsci, construção de consenso, que Igor levantou, e outros, direito como um espaço de defender, né, num contexto muito adverso, de não perder terreno, né, que efetivamente a classe trabalhadora perdeu a partir daquela época que ele está escrevendo sobre isso. E aí a questão do Marcelo é muito complexa. Eu vou fazer um caminho assim, porque você citou os três, né? Thompson, Gramsci e Lenin. Eu acredito que Thompson, pela própria trajetória dele, tem uma leitura mais fechada dessa questão do partido, da vanguarda e da consciência que vem de fora em Lenin. E por isso também tem a ver com o Lukács, porque quando lê História e Consciência de Classe, identifica essa questão, né, da consciência que vem de fora. Talvez porque na polêmica, né, aceite a ideia do stalinismo de que marxismo-leninismo é isso. Gramsci é bem mais sutil aí, porque Gramsci se entende como leninista, entende que a teoria de Lenin está efetivamente correta, inclusive do ponto de vista do partido, mas ele entende a vanguarda, e o partido é a materialização da vanguarda, né, como os melhores e mais conscientes da classe. Então, e essa expressão, né, os melhores e mais conscientes da classe, não nos permite pensar a vanguarda e o partido como algo externo, que traz a consciência de fora, e sim como a condensação da força política, da capacidade de elaboração contra-hegemônica e tal, de uma vanguarda, mas nesse sentido, né, os melhores e mais conscientes da classe. Aí chegando lá no Lenin, eu acho que o Maurício tem toda a razão, né? Quando você lê O que Fazer e as citações de Kautsky, né, que o Lenin não está inventando, ele está citando Kautsky ali, dizendo nessa época Kautsky ainda não é um renegado na vida real e para o Lenin, né? Mas ele está citando Kautsky dizendo, olha, a consciência vem de fora, vem da vanguarda organizada no partido político e tal. Tem duas leituras possíveis disso. Bom, essa é a ideia que permanece em Lenin, né? E é a ideia que a gente pode tirar desse texto. Tem uma outra leitura que diz, bom, essa é a ideia de Lenin no contexto da luta contra a autocracia czarista, e naquele contexto seria impossível, pensando em Gramsci, fazer qualquer passagem, transição, né, pacífica das lutas econômico-corporativas para o desenvolvimento da consciência política, consciência hegemônica, porque no meio do caminho tinha a repressão do czarismo. Então, se um grupo de vanguarda organizado e tal tinha propostas para a classe trabalhadora, ele teria que trazer de fora da luta econômica imediata essas propostas para a classe. Ou seja, a questão aí não é tanto a consciência vem de fora, mas sim que a consciência política teve que, naquelas condições específicas, se desenvolver por fora das lutas econômico-corporativas imediatas. Porque tão logo ela se manifestasse naquelas lutas, a repressão autocrática
eliminava aquela presença do movimento operário concreto da época. Isso é uma leitura também possível que se faz. Eu gosto muito de uma leitura que é a do Mandel em relação a isso, discutindo essas questões, reconhecendo que tem elementos lá no que fazer que são realmente de aceitação passiva da ideia do Kautsky, de que a consciência vem de fora, mas tem outros elementos que ele diz que são melhores e que aparecem no restante da obra do Lenin, que são aqueles que lembram justamente, tem a ver com a questão que o Marco levantou, que nos momentos de refluxo da luta, quem guarda a memória da luta, quem traz a tradição da luta, né? Quem traz digamos assim, traz à vida, né, aqueles mortos do passado, para lembrar Lenin e tal, é essa vanguarda organizada, que num determinado momento pode ser muito pequena, isolada e tal, mas ela é guardiã de um conjunto de lutas e mobilizações que tem uma longa trajetória e que em alguns momentos foram lutas de massa, foram lutas revolucionárias, foram confrontações diretas à ordem. Se não tivesse, né, essa herança guardada em algum lugar, seria muito mais difícil recuperá-la depois. Obviamente, no contexto prático, concreto da vida, né, cotidiana, isso, a autoproclamação de que nós somos essa vanguarda, que nós temos a memória da luta, gera as maiores distorções. Mas, no fundo, essa noção do Mandel me parece bem interessante. Esse é o sentido último da importância do partido, de vanguarda e tal, né, no que melhor se pode extrair da obra do Lenin. É por aí que eu enxergo essa questão, né? E depois, aqui no final, Renata pode dar um informe com mais detalhe aí de que nós vamos voltar ao Lenin, né, no NIEP, no Marxismo desse ano. Muito obrigado, gente. Acho que ia falar que já acabou, né? Então, assim, muito obrigado a todo mundo. Foi muito legal. Maurício, pode. Gente, obrigada. Amanhã a gente volta às 10 horas da manhã. Temos também 2h30 e a conferência de encerramento às 6 horas. Se vocês quiserem esperar para a Renata dar o informe. Foi ele que falou, hein? Sim, para vocês anotarem na agenda aí. Tá bom. Mas eu não sei, você falou rápido. De 8 a 11 de outubro, Marx e o Marxismo, um encontro que vai ter várias mesas, como esse encontro aqui, que o tema central é Lenin. Quero. Da comissão organizadora, sabe o nome, sabe? Gente, é mais simples assim. Tem a página do NIEP no Instagram. Vou ver fazer o jabá, né? Sigam a página do NIEP no Instagram, que a gente vai postando as datas, a programação, local de inscrição, tanto na nossa página do Instagram quanto no site do NIEP. A gente já está subindo essa semana todas as informações, no máximo segunda-feira. Curte a gente, segue a gente, aquelas coisas, né? Mas na segunda-feira, no máximo, essas coisas com programação, com tudo, já vão estar aparecendo nas páginas, tá?